Então, quando a gente fala no Livro dos Espíritos sobre construir um padrão vibratório, não é uma vez por semana tomando passe. É todo santo dia controlando a língua. Então, não falar palavrão. Mas peraí, mas palavrão? Sim, na hora que você emite, você tem uma vibração. Então você segura. Você não pensa, mas não fala. Ih, mas pensou, mas já melhorou, já não está falando. E você vai exercitar isso todo dia. Mas é um esforço. Mas quando é que esse esforço vai lhe valer? No dia que você sintonizar com o parasita espiritual. Então, esse esforço que você faz diariamente para não perder a calma, para controlar a língua, para controlar o temperamento, para procurar não manter pensamentos negativos, vai estabilizar os seus neurônios numa determinada faixa. E quando eventualmente você perder a linha, e se por acaso der azar perder a linha num ambiente contaminado e sintonizar com o parasita espiritual, você tem a chance de ter maior resistência. Então, o padrão vibratório não se constrói tomando passe, se constrói todo dia. Por isso, no Livro dos Espíritos está escrito: reconhece o verdadeiro espírita pela sua bondade, pela sua perfeição, pela sua beleza, pela frequência ao centro espírita. Não. Reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Pelo esforço que ele faz para domar suas tendências negativas. E na hora que ele está fazendo esse esforço, ele está construindo o quê? O padrão vibratório. Ou seja, suas resistências psíquicas às perseguições espirituais. Mas, espera aí, é importante isso sim, Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Sim, de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Bom, e dependendo para onde que ele está te mandando, você sabe para onde você vai. Então, as resistências morais são importantes? São as suas defesas. Então, defesa a gente constrói todo dia. Chama-se disciplinar os seus instintos. E a gente sabe exatamente como fazer isso. Então, a gente pergunta, mas eu vou ao centro, distribuo sopa, e meu filho ficou obsidiado, por quê? Acontece nas melhores famílias. Então, ele chega no centro, meu irmão para cá, meu irmão para lá, chega em casa, raça de víboras. Ah, é até um jeito popular. Então, entrou. Eu lembro até as pessoas, tem gente que senta no centro e cruza a mãozinha assim, né? Quando sai, já assume sua vestimenta natural. Então, e ele diz, estou protegido. Por quê? Vocês receberam algum amuleto? Não tem, infelizmente não. Ah, então não tem amuleto. Comprar livro espírita e pôr na estante, protege? Não. Só se você ler. Se você abrir e ler, quando você está lendo, seus pensamentos vão estabilizando. Então você está, puxa, mas eu tenho certa dificuldade. E aí, tem algum... Sim, você pega um poema e fica recitando, e vai construindo a mente. E tenta ocupar a mente com coisas positivas. E tem que fazer? Tem. Porque, infelizmente, o nosso cérebro é uma máquina. E ele só entende propostas afirmativas. Um exemplo. Pensem num canguru. Pensem num canguru. Bom, vocês sabem o que é um canguru, né? Estão pensando no canguru? Todo mundo pensou, entenderam? Vou pedir outra coisa igualmente simples. Não pensem num canguru. Não pensem no canguru. Não estão pensando no canguru? E como vocês viram, não tem jeito. Não vou pensar nisso. É melhor você fazer o quê? Substituir por coisas positivas. Então, você tem um pensamento negativo na cabeça. Pega um livro e leia em voz alta a mensagem, o poema. Poema é bom porque tem aquela musicalidade, né? Então, para você que está com uma tendência depressiva, ajuda. E aí você faz o quê? Preenche os espaços vazios. Né? A gente ouviu é um ditado antigo, mas ainda vale. Em cabeça vazia, o diabinho faz crochê.
Então, temos que ocupar. E é nessa ocupação que a gente constrói o padrão vibratório. Então, na ameba é o sistema imunológico, na parasitose espiritual, as defesas psíquicas, o padrão. Então, quer dizer, se eu tiver bom, eu posso ir para o baile? Pode. Só que tem um detalhe da ameba que eu esqueci de falar. Aliás, um detalhe importante. Não esqueci não, falei de propósito mesmo, só para poder dizer isso. Por exemplo, você pode muito bem beber água contaminada e não desenvolver a doença, porque seu sistema imunológico é bom. Porém, não importa se você vai ou não desenvolver a doença. Toda pessoa que se contamina vira portador da doença. Você pode até não ter, mas leva a contaminação para outra pessoa. Por exemplo, como portador assintomático do vírus da AIDS. Você vai olhar e não vai ver escrito na testa que ele tem AIDS. Na verdade, nós trabalhamos durante 2 anos numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. E no ambulatório. E nesse ambulatório, eu tenho uma lembrança que se fixou na minha mente. Com um casal, um dos casais mais lindos que eu já vi. Que eles iam para a praia no Rio de Janeiro com o único objetivo de passar AIDS. Eles estavam contaminados e disseram, já que vamos morrer, nós vamos levar o maior número de pessoas conosco. Como eles eram muito belos, possivelmente muitas pessoas aceitaram os convites. Com esse único objetivo. Então, você não pode olhar na cara e ver se tem ou não tem. E é muito comum as pessoas esquecerem que, apesar de não falarem mais, a AIDS ainda não tem cura. Mas não é só a AIDS, você tem hepatite. E um que está voltando, tinha saído de moda, mas voltou com força total, chama-se sífilis. Pois é, a sífilis voltou. E ela voltou com uma virulência intensa. E você pega principalmente com adolescentes. Por quê? Porque ela está se tornando imune. Porque as atividades sexuais começam cada vez mais cedo, não tem acompanhamento médico, eles vão na internet, olham, a penicilina toma sem a dosagem e se torna imune. Então, estão chegando jovenzinhas com sífilis no cérebro, com sífilis adiantada, porque ela não vai dizer para o pediatra que ela se contaminou, vai? Ou vai perguntar para a mãe, eu estou com uma doença venérea aqui, eu podia ir no pediatra? Por que você está falando pediatra? Porque quem tem menos de 15 anos vai aonde? E eu estou sendo generosa, tá? Dizendo 15. Então, qualquer um pode se contaminar. Então, no caso parasita espiritual, isso pode acontecer? Sim. Vamos imaginar, então, um senhor, um excelente pai de família, um excelente esposo, uma pessoa, assim, respeitada na sociedade, por exemplo, um negócio, uma pessoa justa, equilibrada, calma. Então, de tal maneira reconhecido na sociedade pela sua estabilidade, foi convidado a ocupar um cargo público. O que fez sem roubar. É qualquer um? Não. Então, estamos falando de alguém portador de excelentes valores morais, correto? Então, tem defesas psíquicas? Tem. Por um motivo que não vem ao caso, não interessa a ninguém, porque nós temos uma máxima, né? Não julgueis para não ser julgados. Então, por um motivo que não interessa a ninguém, o nosso amigo estava participando de uma festinha num ambiente da mais baixa categoria vibratória. Acontece, né? Eventualmente. Então, ele estava lá, trajando um terno de linho branco, Brás Pérola, feito sob medida na Rua Augusta, em São Paulo. Quando eu digo isso no outro estado, fica bacana, né? Porque um terno sob medida não é uma coisa assim barata, né? Então, ele estava nessa festinha, usando o seu terno de linho branco, Brás Pérola. E nesse ambiente tinha um garçom, esse garçom tinha uma bandeja, na bandeja taça, dentro da taça vinho tinto, sangue de boi, bem barato. Coisas que podem acontecer, né? Ele tropeçou e derramou vinho tinto, sangue de boi, bem barato no terno de linho branco, Brás Pérola, feito sob medida. Bom, vamos ser sinceros. Se isso acontecesse com você, seu melhor terno, seu vestido, você seria tomado de amor cristão e perdoava o garçom? É?
Não, nós somos civilizados, a gente não faria nada. Não tem nenhum problema. Podia ter morrido no ventre da mãe. O problema é que esse pensamento é problemático. Porque se você estivesse na creche, não tinha problema. Na biblioteca, também não. Mas você não está na creche, você não está na biblioteca, você está no baile do Ilha Pochá Clube. E, naquele momento, o ambiente está o quê? Carregadinho. E no momento em que você foi tomado de violência, e a violência, mesmo que mental, é um dos que mais que a luxúria. E você não está na creche, o que vai acontecer? Provavelmente. Você vai sintonizar com um parasita da mais baixa categoria vibratória. Bom, o nosso amigo, isso aconteceu, ele foi embora para casa. Bom, chegando em casa, ele é um sujeito agressivo, é um sujeito que guarda rancor, que fica vitalizando a raiva, que fica lembrando da ofensa para se vingar. É uma pessoa que vitaliza isso? Não, lembra? É uma pessoa portadora de quê? Excelentes valores morais, não é isso? Então não é uma pessoa habituada a entregar-se ao rancor, à raiva, etc., às injúrias. Então é um cara que se esforça. Então quando ele chega em casa, ele encontra a sua esposa. Ai, meu filho manchou, eu tenho uma receita da Ana Maria Braga, que é uma beleza, me dá aqui esse terno, tiro a mancha. Aí ele senta na poltrona favorita dele. Como ele não tem o hábito de manter, ele faz o quê, lembra? Os neurônios dele se sentem à vontade onde? De maneira que o tempo para retornar ao seu padrão original é... E não dá tempo para você estabilizar a sintonia. E sem estabilizar, lembram da ameba? Para a ameba se fixar, ela tem que produzir as enzimas proteolíticas. O parasita também tem que produzir alguma coisa. Então, você precisa de tempo suficiente para o processo acontecer. Então, se você tem um padrão muito bom, você eventualmente se contamina, mas não vai desenvolver a doença. Só tem um problema. Ele não estava mais no baile, estava? Não. Ele estava na sua casa. E o problema é que na sua casa, fim do corredor, terceira porta direita, ele tinha um grande amor da sua vida. Um grande amor da sua vida que sofria de uma doença terrível. A adolescência. Vocês sabem que é uma doença grave, né? Instabilidade emocional, falta de educação, rebeldia, tudo isso. E aquela coisa de subir e descer, né? Uma hora está bem, outra está mal, são os hormônios. E ele estava com isso e, por azar, ele estava naquelas fases down, né, como eles chamam, né? Estava deprê. Infelizmente, ele contaminou-se com um parasita da mais baixa categoria vibratória. Teoricamente, em virtude da sua pouca idade, ele jamais poderia frequentar certos ambientes, correto? Teoricamente, estaria protegido. Mas não foi necessário. Papai levou para casa um parasita da mais baixa categoria vibratória. Então, pode ser que você se garanta, não tem problema. Mas você se garante também que você não tem nenhum amor que não tem as mesmas defesas psíquicas que você? Uma mãe, uma noiva, um filho. Então, você pode ir onde você quiser, mas você se garante que nunca vai perder a calma, que nunca vai se contaminar. E se por acaso isso acontecer, você não tem ninguém que você ame que não tem as mesmas defesas que você? Bom, no caso do jovem em questão, contaminou-se. Como ele não tinha as mesmas defesas psíquicas do pai, até porque a gente tem algumas coisas interessantes, né? Uma das coisas que a gente pensa mesmo é proteger os filhos. E uma das coisas que a gente mais quer proteger os filhos é do trabalho. Não é não? Sim, eu trabalhei tanto, meu filho não vai trabalhar. Como se fosse uma coisa boa. Vou dar tudo do bom e do melhor, ele não vai ter que trabalhar. Então, como ele não trabalha,
né? E como sempre, como a gente tem pouco tempo para eles, a gente, para compensar, a gente ajuda bastante, limpa tudo que eles sujam, conserta tudo que eles fazem, de maneira que eles têm muito tempo livre. E com tanto tempo livre, ele fica muito tempo no quarto vazio, no escuro, fazendo coisa nenhuma, dando de comer aos bichinhos. Bom, já identificamos o agente, a forma e a fonte. Vamos ao quarto. Quais os sinais e sintomas da parasitose espiritual? Então, no primeiro momento, o parasita se fixa ao campo vibratório e se alimenta daquilo que você exterioriza. E você ainda não tem sintomas, tem sinais. São 3. Mal-estar, mau humor e irritação. Espera aí, como é que é? Mau humor, mal-estar e irritação. Como assim? O que é mal-estar? É dor de cabeça? Não. Dor de estômago? Não. É uma coisa ruim que você não sabe dizer o que é, né? Mau humor é o que exatamente? É uma coisa mais ou menos assim, né? Deixa eu fazer uma experiência. Bom, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Depende. Se você está de bom humor, está meio cheio, né? Se você está de mau humor, está meio vazio. Na verdade, ele está na metade. Mas o humor afeta alguma coisa? Sim, afeta a sua percepção da realidade. Então eu pergunto aqui, minha filha, vai dar uma olhada lá fora que eu quero fazer uma atividade com as crianças. Aí ela vai. Como é que está o tempo? Horroroso. As nuvens escuras, um horror. Então eu não vou fazer nada. Mas eu fico na dúvida, que ela tem uma fama de pessimista. Eu peço, você vai dar uma olhadinha? Ela vai e volta. Como é que está o tempo? Ótimo, fresco, não está um sol quente, está uma beleza. Aí o tempo está bom ou está ruim? Depende do humor, né? Então, quando você está de bom humor, está tudo ótimo. Quando você está de mau humor, a mesma situação fica péssima. Então, não é uma coisa fácil de definir a coisa do humor, né? E irritação. O que é irritação? Por incrível que pareça, irritação é um sinal, não é um sintoma. Porque sintoma é quando você muda o comportamento. Irritação você não muda. Você é você mesmo. Irritação é quando seu limiar de tolerância está alterado. Então, por exemplo, criança gritando agudamente é uma coisa chata, não é? Quanto você aguenta? Quando você está de bom humor? Uns 40 minutos, 50? Agora, se você não estiver legal, com 5 minutos você explode. O que você vai fazer depende da sua personalidade. Você mudou a sua personalidade? Não. Você apenas estoura mais rápido. O nome disso é irritação. Então, peraí, se eu tiver com mau humor, mal-estar, irritação, é perturbação? Não. Se você tiver ficando gripado, é gripe. Se for dor de dente, é natural. Se você perdeu o seu emprego também, se seu time perdeu, algumas pessoas sentem dessa maneira. Mas você ficou assim de repente. Acordou desse jeito de repente. Não tem nenhum motivo. Levanta e está assim. Aí pergunta, o que é que houve? Nada. E aí, está com dor? Não. Seu time perdeu? Não. Ganhou de 3-0. Está tudo ótimo. Então, o que é que você tem? Eu sou assim mesmo. Não, não é não. O ser humano tem uma característica. Tudo que ele sente tem motivo. Quando você começa a sentir coisas sem motivo, só tem 2 opções. Ou você ficou maluco, que maluco não tem motivo. Ou você é portador de um parasita espiritual. Simples assim? É, simples assim. Porque se você tem uma alteração do seu comportamento, tem que ter um motivo. Você entrou no lugar, saiu assim, de lua. Não é de lua, de encosto. Então, você contaminou-se. Contaminar ainda não significa desenvolver a doença. Vai depender. Então, a contaminação, que nome tem? Perturbação espiritual. Está perturbado, mas ainda não está obsidiado. Ainda não está doente. Então, perturbação acontece nas melhores famílias. Todos nós temos altos e baixos. Eventualmente, a gente encontra alguém no caminho. Mas não significa que ele vai nos acompanhar. Bom, vamos lembrar da ameba, lembram? A ameba vai para o intestino, fica ali, e depois ela começa a produzir o quê? As substâncias corrosivas para invadir o sistema.
O parasita é a mesma coisa. Ele se fixa no campo vibratório e contamina o campo vibratório. E no que ele contamina, e para isso ele requer um tempo de convivência, no que ele contamina o seu campo vibratório, ele começa a produzir, não enzimas, ele começa a produzir as monoideias, ou ideias obsessivas. E elas contaminam todo o seu campo vibratório. E aí encontram uma brecha e invadem o seu campo mental. Bom, quando ela invade o campo mental, o que era sinal vira sintoma. Qual a diferença de sinal e sintoma? Sinal significa a presença de um perturbador. Sintoma é uma doença. E no caso da obsessão, uma doença mental. Como assim doença mental? Você tem uma alteração no seu comportamento normal. Como? O que era irritação, lembram? Vira agressividade. A irritação é passiva, a agressividade é o quê? Ativa. Agora, tem um detalhe, uma diferença fundamental entre ameba e parasita espiritual. A ameba é irracional. O parasita, não. Então, o que era irritação se transforma em agressividade. E tem uma função. O objetivo da agressividade é você afastar as pessoas. Então, se afasta dos amigos, se afasta dos familiares e vai isolando-se. E isso facilita o acesso do parasita ao seu campo mental. Porque quanto menos distrações, quanto maior a solidão, mais as ideias se estabilizam. Então, o objetivo da agressividade é isolar. Então, o que era mal-estar vai se transformar em sintoma. Qual? Depende da pessoa. Onde está a sua fraqueza? Cada um tem uma fraqueza que traz do passado. Alguns serão transtornos gástricos, outros transtornos alérgicos, outros sintomas inflamatórios. Você vai ter um enfraquecimento e vai surgir o sintoma que está afiliado ao seu campo vibratório. E o que era mau humor se transforma em paranoia. Estão me olhando de maneira estranha. Estou sentindo um olhar, está todo mundo olhando para mim aqui, esquisito. Isso aqui não está um bom lugar para mim. Muito desagradável. Ao qual o que você está olhando? Qual é o seu problema? Vocês dão para que a gente possa manter essa casa e isso, ainda, presta. né? Aqui não é um bom lugar para você. Vai embora. E você sai. Cada vez que você volta, está todo mundo me vigiando assim. Esse povo não tem o que fazer, não. Fica todo mundo olhando para mim. Não é um bom lugar para mim e ele sai. Um bom lugar é sozinho, fechado, sem ninguém. Que é mais fácil de você me ouvir. Então, no momento em que você se isola, não há nenhuma distração, as ideias contaminam todo o seu campo mental. E aí que os familiares notam algumas coisas mais... Nossa! Toda vez que eu falo, parece que eu estou falando grego. Eu falo uma coisa e ele entende outra. Já ouviram essa frase? Ele chega tarde, não aparece, não fala com ninguém, onde quiser. Ele já não se preocupa. O campo mental já está, ele já nem liga mais. Aí, meu filho, por favor, já vem você me perseguindo. Basta eu entrar nessa casa e você fez isso. Eu ia pedir para você apagar a luz da varanda. Qualquer coisa que você disser é uma agressão. Por quê? Porque é exatamente aquilo que você disse. Você fala uma coisa e ele entende outra. Por quê? Porque entre o que você diz e o que ele entende, tem o campo mental. Se o campo mental está contaminado, nem sempre o que você diz é o que ele entende. O nome disso é obsessão. Você tem uma alteração do comportamento e que você pode ver. Não é mais uma perturbação, é um transtorno comportamental. Ele invadiu o campo mental. Daí, quando ele domina totalmente o campo mental, a sua vontade enfraquece. Os comportamentos se tornam alterados, visivelmente alterados. E ele já não liga mais, porque ele acha que ninguém está prestando atenção, ou não há mais conexão. É o que chama fascinação.
Infelizmente, é só aí que muitos pais descobrem que o filho é viciado. Ou, finalmente, descobrem as drogas. Ou a contaminação. E daí, evolui. Muitas vezes a gente não vê o final, porque na parasitose espiritual, como o objetivo é usufruir de sensações, não é muito comum você chegar ao final, que seria a subjugação, porque eles morrem antes de overdose. Mas o final, se sobreviverem, seria a subjugação. Como assim subjugação? Porque você entenda o seguinte, quando eu falei, parece que é fácil você arrumar um hospedeiro, não é tão simples assim. Não basta fumar, porque a sintonia vibratória tem que ser semelhança de pensamento, né? Então eu quero fumar, eu tento, não fumo, não vai. Então até eu achar um com quem eu tenha essa familiaridade, às vezes demora. Então, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, é mais fácil você fazer alguém reincidir do que achar outro hospedeiro. Então, você interna, ele sai. É mais fácil fazer ele voltar do que achar outro que combine. É o que eles chamam de dependência psicológica. Então, você desintoxica. Não tem sintoma, mas ele volta. Subjugação. E, por causa disso, morrem milhares de jovens no mundo inteiro. Não centenas, milhares de jovens no mundo inteiro. Overdose, né? Acidentes automobilísticos por causa do álcool. Antigamente, o que é taxa de mortalidade? É o período etário em que você tem. Hoje em dia, qual é a faixa etária de maior mortalidade? Entre 15 e 20 anos. Ou seja, se você é avó e tem 80, nos próximos 15 minutos você tem mais chance de estar viva do que seu neto de 15. A taxa de mortalidade se inverteu. Por causa de quê? Da parasitose espiritual. Bom, vimos os 4 aspectos. E tem tratamento? Tem. Tem profilaxia? Tem. Como na ameba. Qual seria? Primeiro, laborterapia. Não há obsessor que resista a um tanque de roupa para lavar. Trabalho. É, aquela coisa chata, sim, inferior, plebeia. Trabalho. Por que trabalho? Trabalho é responsabilidade. Ocupa a mente, lembram? A base do processo obsessivo é sugestão mental. Quanto mais isolado, quanto menos trabalho, quanto menos exigências, mais facilmente acessível. Ocupar a mente. Então, o trabalho ocupa, né? Pensa bem, você é balconista da TAM no caos aéreo que vai ter daqui a pouco. Aí o povo fala assim, e você tem que sorrir, porque você trabalha na TAM. Pois não, Senhor, em que posso ajudar? Por pior que você se sinta, tem que sorrir. Você trabalha na TAM. Responsabilidade. Então, mesmo que você tenha vontade de se entregar, tem que resistir. Obrigações, responsabilidades. Porque roupa rasgada pode até ser moda, mas suja não é. Então, deixar de tomar banho não é moda não, gente. É obsessão. Por quê? Porque a água corrente limpa fluido também, é um excelente veículo. Então, não toma banho, fica isolado. E a gente deixa para não se indispor. E não tem obrigações. E na Espanha, hoje, nós temos um problema sério. É a geração Nini. Ni estuda, ni trabalha. Fica à toa, vivendo à custa dos pais, até os 30 anos. Ainda diz, as crianças, 40 anos na casa, as crianças, os meninos estão em casa. Por quê? Porque é uma coisa, meu filho não trabalha, eu trabalhei muito para ele não ter que trabalhar. E ele não vai lhe agradecer. Porque, pensa bem, você começou a trabalhar cedo, muitas responsabilidades, te matou, te fez mal, aprimorou o caráter. Responsabilidade não faz mal a ninguém, nem trabalho. Mas a gente elimina esse aspecto. Então, laborterapia. Bom, fluidoterapia. O que é fluidoterapia? Energias. Pensa bem, mas ele não vai, não toma passe, não bebe água, porque a gente obriga a ir para a escola, mas centro não, essa coisa que ele escolhe depois que tiver obsidiado.
Então, né? Não é tão importante assim. Então, ele não toma passe. Bom, se ele não toma passe, tem água fluidificada, é a chance, né? Ah, mas ele também não toma. Gente, esse negócio de que o fluido estraga, não tem problema. Pode pôr na geladeira, faz suco, café, não tem problema, não vai estragar. E é um veículo. Mas mesmo assim, o que é fluidoterapia? É a transmissão de energias benéficas, né? Então, se ele não vai, você pode. Vem cá, minha filha, seu cabelo está sem brilho, deixa eu dar uma escovada. Tem que ser 100 vezes para brilhar. Deus Todo-Poderoso, por favor, proteja essa criatura. E aí você aproveita. Porque a gente transmite fluido com afeto, num abraço de amor. Quanto tempo faz que você não abraça seus filhos? Aí eles estão grandinhos. Não, pega na raça, dá uma abraçada. E transmite afetividade. Que a gente acha que eles sabem que a gente os ama, mas esquece. A gente tem que ser lembrado sempre. A gente esquece. Fizeram uma pesquisa recentemente com scanner cerebral. Colocavam um voluntário no scanner e uma pessoa estranha lhe faria uma carícia. Impressionante, aumentava a serotonina. Não era relacionamento. Nós somos afetodependentes. Nós somos programados geneticamente para sermos uma comunidade. Então, o afeto é essencial para o nosso bem-estar emocional. E na hora em que nós transmitimos essa afetividade, transmitimos fluidos. Fluidoterapia. Se você não consegue fazê-lo oficialmente, porque já passou da validade, você pode transmiti-lo diretamente. Fluidoterapia. E esclarecimento. Não, isso é pior ainda, porque aí que ele não vai mesmo. Sim, mas quando estamos falando de esclarecimento, não estamos falando com relação à droga, porque hoje todo mundo sabe o que é, basta entrar no Google. Não é disso que estamos falando. A gente acha que explicando o que a droga resolve. Não, não é isso. Você ensinou ele a dizer não? Como assim? Isso é fácil. Não, é fácil para você, que tem 50. E aí, você é macho ou não é? Você precisa provar alguma coisa para alguém? Não. Mas se você tem 13, é a mesma coisa? Você ensinou como dizer não sem perder popularidade? Porque entendam, adolescente quer uma identidade grupal. Como ele é inseguro, ele tem a identidade dos grupos. Então ele se adapta, né? Sozinho é uma coisa, quando junta o grupo, sai de perto, né? Então, é a identidade grupal. Então, você explicou como dizer não sem perder popularidade? Não? Que o problema não é a droga. O problema é experimentar. Né? E como dizer não? Bom, se eu fizer isso, eu não vou arrumar namorado. Não, se eu fizer isso, eu não vou sair. Será que não? Você explicou que tem alguma maneira de você sair dessa? Esse esclarecimento. Mas espera aí, mas como é que a gente faz isso? Tem um nome, chama-se convicções profundas. Como assim? Valores morais. A gente não fala muito mais dessas coisas, né? Tem palavras aqui, nem tem um vocabulário hoje em dia, chama honra. Parece uma coisa antiga, né? Fidelidade, lealdade. Não está na moda. Pois é, mas são essas coisas que dão energia, força para dizer não. Então, valores. Você tem alguma coisa em que se basear para dizer não? Alguma crença? Alguma certeza? Não, eu sou muito moderno. Tão moderno que não tem coragem de falar nisso. E como não fala... Lembram que eu fiquei 2 anos numa enfermaria de pacientes de AIDS? Aprendi muita coisa que não presta. Uma delas é que a idade ideal para se iniciar uma criança no homossexualismo, ou seja, pedofilia, é entre 8 e 9 anos de idade. Como eles estavam morrendo, não tinham por que mentir, não é verdade? Por quê? Não, porque antes disso é perigoso. Porque a criança conta e você pode ser pego. E depois? Não, depois também, ele reage, você pode ser pego. Mas entre 8 e 9 anos de idade é a idade ideal, porque ele já não tem forças para reagir, mas já tem vergonha de contar. Então é perfeito. Mas como a gente não conversa, né? Lá também tinha um rapaz de 24 anos, traficante de drogas.
Tornou-se viciado aos 14, aos 16 foi expulso de casa. E ele morava num apartamento em Copacabana, caríssimo, que ele sustentava porque ele se matriculava em 3 colégios. Estava um de manhã, um à tarde e um à noite. Ele parecia muito novo, forjou alguns papéis e ele frequentava colégios. E ali ele tinha clientes que sustentavam seu apartamento, seu carro, etc. Porque o tráfico não está nas favelas. Ali é o transporte. E o esclarecimento é a forma de aproximação. E ele só vem com a convivência. Então, aumentar a convivência. Mas não dá, porque eu tenho que comprar uma TV de plasma nova para a Copa. Então, eu tenho que arrumar um emprego a mais para poder pagar, né? Não, plasma é velha, 3D, né? Esclarecimento. E o mais importante é que existe um terapeuta que espera pacientemente que nos lembremos dele. Jesus, esse está mais passado de moda ainda. Coisa de crente. Normalmente fala para ele que nasceu em Belém, aquela coisa toda que não tem importância. Mas o que foi que ele disse? Quem ele era? Livro dos Espíritos. Qual o modelo mais perfeito dado ao homem para guia? Jesus. Você apresentou para o seu filho? Faz parte do seu cotidiano? Não? Então adota seu filho antes que um traficante adote. É velha, mas eficaz. Qual o nome da doença que nós viemos estudar no nosso congresso? Obsessão. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.